26 de fevereiro de 2026, quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. A paz do Senhor Jesus Cristo, desejo que te vá tudo bem. Estamos de meditação diária. O tema da nossa meditação diária é: toma agora a minha vida, eu lhe peço. O tema da meditação, da lição esta semana é depressão, melancolia da alma. Portanto, vejamos, nosso texto se encontra em primeiro livro de Reis, capítulo 9, capítulo 19, versículo 1 ao 4, e Jonas, capítulo 4, versículo 1 ao 3. Amados líderes, irmãos, pastores e obreiros, homens e mulheres de Deus, nesta semana estamos meditando sobre um tema sensível e urgente: depressão, melancolia da alma. A depressão é uma doença psicossomática que atinge a mente, a alma, o coração e depois fere o corpo. É tristeza da alma, é abatimento profundo. Portanto, nos textos de hoje encontramos dois grandes profetas, Elias e Jonas, dizendo algo extremamente forte: já basta, Senhor, toma agora minha vida. No primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 4. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida. Capítulo 4, versículo 3 do livro do profeta Jonas. Homens usados por Deus, homens que viram milagres, homens que ouviram a voz divina. Grandes homens de Deus também enfrentam grandes batalhas na alma. Se até profetas experimentaram tamanha angústia porque ainda temos dificuldade de admitir nossas próprias fragilidades emocionais, vivemos em um mundo de tecnologia e avanço científicos e conquistas sociais. No entanto, como já falamos anteriormente e falamos agora e tornamos a falar, porque a depressão cresce a ponto de ultrapassar estatísticas do câncer e doenças cardiovasculares, porque já se fala em depressão global, porque países com alto IDH e renda elevada apresentam altos índices de suicídios, porque o homem não é apenas matéria e mente, é ser espiritual. E Deus pode preencher, portanto, é ser espiritual. E só Deus pode preencher o vazio deixado pela perda da comunhão após a queda. Nobres ouvintes, nosso objetivo através desta mensagem é que todos possam compreender que depressão é uma doença multifatorial e, a partir desse entendimento, conheçamos suas possíveis causas espirituais, emocionais, físicas e circunstanciais, e aprendemos a buscar o socorro em Deus e também nos recursos que Ele disponibiliza. O livro de 1 Reis, capítulo 19, os 4 primeiros versículos, Elias havia acabado de vencer os profetas de Baal no Carmelo. Em 1 Reis 18, houve fogo do céu, houve manifestação do poder de Deus, mas logo depois Jezabel, ameaçando-o de morte, o texto diz que Elias temeu e fugiu, caminhou até o deserto e pediu para si a morte. Ele declara: já basta, não sou melhor do que meus pais. Esgotamento físico, ele estava cansado, pressão emocional, ameaça de morte, frustração ministerial, sentimento de solidão, comparação destrutiva, não sou melhor.
entendemos que o texto não exalta a fraqueza de Elias, mas revela sua humanidade. Deus não rejeita, Deus o trata, Deus sabe tratar. Seja fiel, seja claro, seja sincero com Deus, porque Ele não vai te rejeitar. Ele tem a cura para você, Ele tem a cura, Ele sabe curar, e Ele é o remédio para sarar a nossa alma. Jonas capítulo 4, versículo 1, 2 e 3, Jonas lá em Nínive, ele prega a palavra de Deus e Nínive se arrepende. Deus suspende o juízo. Jonas, ao invés de alegrar-se, se ira profundamente pelo que agora, ó Senhor, tira-me a vida. A depressão de Jonas nasce de orgulho ferido, expectativas frustradas, visão limitada da graça divina. Jonas estava espiritualmente desalinhado. Ele queria justiça. Deus manifestou misericórdia. Aqui aprendemos que a depressão pode surgir não apenas da dor, mas também da frustração com o agir soberano de Deus. Portanto, vejamos o nosso texto de apoio, 42:5 do livro de Salmos. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus. O salmista conversa com a sua própria alma. Ele reconhece o abatimento, mas direciona a esperança a Deus. A Bíblia não nega o abatimento, ela ensina a dialogar com Ele à luz da fé. Líderes, às vezes pregamos esperança aos outros, mas esquecemos de ministrar à nossa própria alma. Vejamos dentro da Bíblia Sagrada casos de depressão na vida de grandes personagens da Bíblia. E aqui estão alguns exemplos de serviços que revelam que qualquer pessoa pode enfrentar um momento de profunda tristeza. Jó desejou a morte em meio à dor extrema. Moisés, esmagado pela liderança, pediu para morrer em Números capítulo 11, versículo 15. Josué, pressionado pela responsabilidade após a morte de Moisés, Davi revelou angústia profunda. Salmo 88, verso 3. Elias, esgotamento pós-vitória. Jeremias amaldiçoou o dia do nascimento. Jonas teve frustração e ira. Paulo disse: desesperamos até da própria vida, em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Jesus, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, em Mateus capítulo 26, versículo 38. Se até o Filho de Deus experimentou angústia na sua humanidade, ninguém aqui está imune às crises emocionais. Depressão não é sinal automático de falta de fé. Pode ser resultado de pressão prolongada, traumas, luto, cansaço extremo, conflitos espirituais, questões biológicas. Portanto, dentro da visão, os comentários do tema da semana, dentro do livro de Provérbios, o livro de Provérbios trata da saúde da alma com profunda sabedoria. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Capítulo 15, versículo 13 de Provérbios. O espírito do homem susterá a sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o levantará? Provérbios 18, 4. Provérbios nos ensina que o estado interior influencia o exterior. A sabedoria bíblica reconhece que o espírito pode se abater. Precisamos cultivar hábitos espirituais saudáveis. Portanto, precisamos de comunhão, equilíbrio, descanso. Precisamos vigiar
precisamos de bons pensamentos em nossa mente, está renovando o nosso estoque, nossos livros, ler bons livros, estudar a palavra de Deus, assistir bons filmes, ter até mesmo viagens para que possamos então ter uma boa saúde emocional. A sabedoria é não ignorador, ela ensina a preveni-la e tratá-la. Vejamos o que diz sobre a cura da depressão. O pastor Luciano Subirá disse: a cura da alma começa quando paramos de esconder a dor e permitimos que Deus trate nossas feridas mais profundas. Não é a negação da tristeza que nos fortalece, mas a rendição sincera diante de Deus. Também o pastor Marcos Feliciano disse: a depressão não resiste a uma vida restaurada pela presença constante do Espírito Santo. Quando a luz de Cristo invade a alma, até os vales mais escuros perdem o poder de nos definir. Portanto, vejamos, líderes e obreiros, não ignorem sinais de esgotamento, cuidem do corpo, da mente e da vida espiritual. Busquem ajuda quando necessário. Deus também usa médicos e conselheiro. Por favor, não se isolem, não se isolem. Veja, já falamos antes, não faça a obra sozinho. Deus sempre levanta alguém para fazer a obra conosco. Quando Gideão estava com medo de descer ao vale dos Midianitas, Deus disse para ele: tem Purá, chama Purá, vai com Purá. Deus sempre tem um Purá ao lado de um Gideão. Deus sempre tem um Jonatas ao lado de um Davi. Deus jamais nos deixa sozinho. Sempre tem um Arão ao lado de um Moisés. Sempre tem um Jetro junto com Moisés. Deus não nos manda sozinho. Tem um Eliseu ao lado de Elias. Deus está conosco todos os dias até a consumação do século. Então, não se isole, não fique sozinho, não tente fazer sozinho. Deus tem braços e mãos à sua disposição, então use-os. Portanto, fale sobre o que sente, mantenha vida devocional constante, procure fazer disciplinadamente, ler bons livros, estudar, compartilhar, comentar, conversar, diálogo sadio, tempo de qualidade. Portanto, procure acompanhamento profissional se necessário. A depressão é multifatorial, pode envolver fatores espirituais, emocionais, físicos, sociais e biológicos. Reconhecer isso não diminui a fé, mas amadurece a Deus. Não se escandaliza com sua dor, ele se aproxima dela. Portanto, Elias pediu para morrer, Deus lhe deu descanso, alimento e nova missão. Jonas pediu para morrer, Deus lhe deu correção e revelação. Paulo se desesperou, Deus lhe ensinou dependência. Jesus entristeceu-se, mas venceu. Aleluia! Se Deus sustentou tantos homens de Deus em seus dias mais escuros, não poderia também sustentar você hoje? A depressão é real, é profunda, é séria, mas não é sentença final. Há tratamento, há cuidado, há graça, há o Espírito Santo de Deus para trabalhar em nossas vidas. Há esperança que nesta semana, como igreja da última hora, possamos proclamar não apenas juízo, mas também cura para a alma em Cristo. Isto é, esta é a palavra de Deus para esta geração. Desperte, levante, seja curado, seja tocado, seja renovado
em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.